vidas. Abra sua Bíblia, querido irmão, lá no livro do profeta Ezequiel. Nos alegramos, né, irmãos, também, e parabenizamos o pastor Jailson e a irmã Rosa, né, pelo enlace matrimonial, né, da caçula, né, dele. E que bênção, graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando, né, guardando essa família, que eles possam viver na paz do Senhor Jesus. Antes de lermos, queridos irmãos, aliás, vamos ler Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36, verso de número 25. Diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Lemos novamente, irmãos, esses três. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei, que tipo de espírito, irmãos? Um espírito novo, um espírito com E maiúsculo ou E minúsculo, está aí na sua Bíblia? Minúsculo, né? Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito. Que tipo de espírito, irmão? Um E maiúsculo, né? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir. Meu espírito levará vocês a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Obrigado, Jesus, pela leitura da tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, e nos ajuda, meu Pai, para que possamos avançar em direção ao que é bom, em direção ao que é correto, o que é honesto e o que glorifica o teu nome, para a glória sempre, Senhor Jesus, tua, e para a glória, Senhor amado, daquilo que tu manifesta, Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, para que os homens vejam, em nome de Jesus, amém e amém. Estamos ainda, né, irmãos, ensaiando assim a entrada na órbita, eu ia dizer, mas entrada já no novo ano, e sempre fizemos planos, sempre pensamos alguma coisa, sempre ao final do ano nós, em geral, né, pode ser que tenha alguém que não faça, mas pelo menos a maioria de nós e a maioria das pessoas, né, do planeta Terra fazem uma breve que seja análise, uma retrospectiva sobre aquilo que passou. Sempre temos coisas a melhorar, sempre tomamos essa posição de pelo menos para nós mesmos fazer talvez algumas metas, alguns objetivos, algumas coisas a alcançar. Algumas se repetem,
porque nós já prometemos em 2021, não cumprimos 2021 e aí nos determinamos a cumprir em 2022, não cumprimos e agora estamos nos determinando a cumprir em 2023. Tá? Acontece com vocês mesmo? Às vezes acontece, né? Uma coisa ou outra, né? Às vezes mudar um hábito, às vezes tem uma outra postura sobre determinada situação, às vezes voltar às aulas, às vezes fazer algum outro projeto pessoal, a realização de algo. Então, muitas vezes nós esbarramos nesse tipo de programação, né? Alguns escrevem, outros apenas fazem isso mentalmente, é o meu caso, não tenho nem coragem de escrever, então, mas não caio em armadilhas, né? Eu sou muito cometido, eu vou aonde dá, não faço loucuras, não faz parte da minha personalidade, não faz parte do meu tipo, não faz parte assim das minhas ideias, dos meus conceitos, então sou bem cometido nisso. Os irmãos sabem, irmãos, que uma das maiores preocupações que eu tenho como pastor de vocês é que as coisas aconteçam. O dia que perguntarem para você por que o pastor se preocupa a vida da igreja e se referirem a mim, podem dizer sem medo: a preocupação do pastor é que nós sejamos transformados. Pode ser isso. É só essa preocupação que eu tenho. Se você vai para o céu ou não vai, eu não estou preocupado. Se você for transformado, você vai. Se você não for transformado, aí a dúvida é sua, né? Não é minha. Então, quando me perguntarem isso, pode responder sem medo, sem medo. Você não vai errar. Se por acaso algum dia der o caso da gente participar de algum programa desses e a pergunta for essa, se chegar no nível de pode responder sem medo. A preocupação do meu pastor é que eu seja transformado. A preocupação do meu pastor é que eu seja transformado. Pegou, irmão? Pegou? Não esqueça, caminhe nessa direção. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Me lembro disso. E oro para que você seja transformado, eu seja transformado, e todos nós, como igreja do Senhor, sejamos transformados. Transformados. E é o que diz esse texto que nós lemos. O profeta Ezequiel profetizando ao povo, voz de Deus para aquele povo, ele levanta promessas do Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e esta água vai purificá-los. Eu os purificarei através dessa aspersão de todas as impurezas e de todos os ídolos que ainda habitam a vida de vocês, a mente de vocês. E nós podemos ampliar, queridos irmãos, para nossa aplicação, não apenas aqueles ídolos aonde fisicamente alguém se prostra, ou adora, ou tem como referência, ou tem como divindade na sua vida, mas também, queridos irmãos, aqueles ídolos que estão na mente e que estão no coração, que nós chamamos de ídolos do coração, ou ídolos modernos. Muitos ídolos modernos, irmãos. A casa, o carro, uma outra pessoa, um amor platônico, um sonho, um projeto, uma conta bancária, uma empresa, um trabalho, muitos ídolos do coração. Nós não percebemos, ninguém se prostra lá fisicamente, e nós podemos até, talvez, se confrontados, negar, mas lá no nosso coração, pode ter um desses. E até mesmo, queridos irmãos, um mais ousado, um mais desafiador, que é o auto-ídolo, a minha auto-idolatria. É quando eu me torno o centro de
de todas as coisas. Essa é uma das características das crianças. As crianças, os bebês, o centro do mundo são eles. Eles pensam que eles são o centro do mundo. É uma característica dos infantes, é uma característica dos pequenos. E na nossa transformação, queridos irmãos, um caminho que nós devemos percorrer é de crescimento. A Bíblia, irmãos, de capa a capa fala sobre isso. Nós devemos desenvolver a nossa salvação, a voz do apóstolo Paulo. Nós devemos crescer à medida, o limite, a referência, à medida da estatura de Cristo. Caneta do Paulo, escrevendo, o apóstolo Paulo. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, pena do apóstolo Pedro, e no exemplo do próprio Senhor Jesus. No versículo 26 aqui, a promessa do Senhor na voz e na fala do profeta Ezequiel é que darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. O que o Senhor está dizendo? Que aquele processo de transformação na vida daquele povo passa por uma promessa de aspergir água pura sobre aquele povo, de maneira que ele seja purificado. Processo de aspergir essa água, de maneira que essa purificação visite a todas as impurezas, conhecidas e desconhecidas, e que visite tudo aquilo que alguma espécie de idolatria tenha se depositado sobre a sua vida, minha vida, a nossa vida, na vida daquele povo. E o Senhor segue dizendo que esse processo de renovo, esse processo de espírito novo, ele passa por essa experiência de um novo coração. Eu darei a vocês um coração novo, que no contexto bíblico representa esse homem interior, essa mente humana, esse homem mais íntimo, essa natureza. O coração está agregado, está referenciado a tudo isso que fala do interior do homem como um todo. Então você vai encontrar esse termo na Bíblia como coração. Em algumas versões, se você pegar uma versão mais antiga, você vai encontrar entranhas. Quer dizer que esse coração novo, esse espírito novo, é algo gerado no interior do homem. E porém em vocês esse espírito novo. Mas colocar esse espírito novo, embora possa ser um ato milagroso, porque aspergir e purificar, embora possa ser a força do Senhor agindo, ele diz que é necessário acontecer uma troca. É preciso acontecer um câmbio. Aquilo que é antigo, aquilo que é passado, aquilo que aqui na voz do profeta Ezequiel é traduzido como um coração de pedra. Aquilo que é traduzido aqui como um coração de pedra. O espírito novo para substituir o coração de pedra. E em troca desse coração, um coração de carne. Mudanças que o Senhor promete, mudanças que o Senhor levanta, aponta para o povo de Israel. E ele diz que nessa mudança, nesse câmbio, que nessa troca, o que vai acontecer é que o próprio Senhor colocará do seu espírito sobre esse povo, o meu espírito em vocês. E agora sim, com esse coração novo e com esse Espírito de Deus, combinado com o seu Espírito, o E maiúsculo e o E minúsculo,
levarei a vocês, diz aqui, a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Agora, com esse espírito que te empodera, com esse espírito que te renova, com esse espírito que age, você terá condições de agir não mais segundo a tua própria vontade, não mais segundo a vontade da tua carne, não mais segundo a tua história, não mais segundo aquilo que afeta a tua vida, seja como uma história passada, sejam marcas que você carrega, mas você poderá agir segundo os meus decretos, segundo o meu propósito, segundo aquilo que eu desejo para você, segundo aquele plano que eu tracei e coloquei para você. Que o profeta Jeremias, quando escreve uma carta ao povo exilado na Babilônia, escreve um texto que nós gostamos bastante, Jeremias 29:11, eu que sei os planos que tenho a respeito de vocês, planos de bem, planos de paz, planos de realização, para dar a vocês aquilo que está no meu coração. E o profeta Ezequiel diz: porém o meu espírito em vocês, e com a ajuda desse espírito, vocês poderão agir de acordo com os decretos do Senhor, e mais do que isso, vocês poderão obedecer fielmente as minhas leis. Leis que não estão mais numa pedra, que não estão mais numa tábua, que não estão mais no papel, mas que estão escritas no coração de vocês. Vocês saberão, pelo meu Espírito, o que fazer, quando fazer, como fazer, porque eu escrevi no próprio coração de vocês. Esse é o processo, nós podemos ir embora, né? Só aplicar na nossa vida e tudo nos irá bem. Nesse processo, irmãos, de transformação, uma das coisas que nós devemos buscar, e esse é um conselho para o novo ano, tá? É sermos pessoas espiritualmente maduras, é termos amadurecimento espiritual. Quando somos saudáveis, queridos irmãos, espiritualmente, tornamos aquilo que está à nossa volta também saudável. Quando temos uma igreja saudável, queridos irmãos, quando temos líderes saudáveis, quando temos pessoas saudáveis, nós espalhamos saúde, nós espalhamos bom ânimo, nós espalhamos fé, nós espalhamos amor, nós espalhamos misericórdia, nós espalhamos graça, nós espalhamos esperança, que vem de nós como vasos despenseiros da multiforme graça do nosso Senhor Jesus. Sempre, queridos irmãos, de um crente, tenha ele o nível que for, de muito tempo, de pouco tempo, seja pastor, seja alguma outra função, sempre haverá uma exigência de preservação da nossa vitalidade espiritual. Já sentiu isso? Exigência de preservação da vitalidade espiritual. O que quer dizer essa vitalidade, queridos irmãos? É que o mundo está caindo à minha volta, mas eu estou firme, eu estou arraigado. E dentro daquilo, irmãos, que eu falei para você que eu gosto, e oro, e ensino, e espero ver todos nós transformados, se há algo, queridos irmãos, que me incomoda, irmãos,
E eu busco, queridos irmãos, resposta há muito tempo, há todos os tempos, e desde que eu me conheço, à frente de um ministério, é a razão, porque muitas pessoas caminham tanto e não são transformadas. Porque muitas pessoas andam e andam, elas não são descrentes. Elas andam e não têm uma transformação profunda na sua vida. Esse é um dos pontos, irmãos, que mais me incomodam. Pessoalmente, irmãos. Pessoalmente. Porque nós, como líderes, como pastores, como mestres, queridos irmãos, que temos a pretensão, embora seja divina, mas a nossa incapacidade humana nos joga nessa condição de pretensão, de ensinar e de fazer com que as pessoas, pelo menos, ela tenham um caminho, que ela possa crescer, que ela possa caminhar e desenvolver-se naquele caminho, com tudo aquilo que o Senhor designou para a sua vida. Uma das coisas mais perturbadoras que tem, queridos irmãos, para alguém que ensina, é perceber que o seu aluno não aprendeu, não pegou, não chegou, porque nós começamos, de certa forma, nos punir, nos culpar, sobre o que mais eu posso fazer, o que mais eu posso fazer, quais pontes mais eu posso construir para que esse aluno, esse discípulo pegue as coisas, seja transformado como a palavra do Senhor diz. O que mais pode acontecer para que essa pessoa tenha uma vida pujante em Cristo, pujante na palavra, pujante no poder do Espírito Santo, e tenha uma vida que seja verdadeiro testemunho à vida de outros, e testemunho saudável, positivo, transformador, animador. E eu já falei aqui aos irmãos sobre esse tema muitas vezes, e vocês vão me ouvir falar muito mais. Porque, queridos irmãos, a Bíblia, irmãos, ela não omite, ela não exclui, e ela não omite, em toda a sua história, em todos os seus personagens, o quociente emocional da nossa humanidade. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Que quando nós lemos a história de José, nós encontramos os irmãos de José rivalizando com José. Uma emoção humana, uma condição, um sentimento humano. Os irmãos de José rivalizam com José, competem com José, manifestam orgulho em relação a José. Quem? Você, esse piá. Nós vamos nos prostrar perante ti. É isso que teu sonho está dizendo para nós? Nem pensar, nem sonho. Se eu pudesse dizer, nem sonho. Da onde veio essa rivalidade? Da onde veio essa disputa? Se não da carne, se não de um coração de pedra, se não de um ambiente de orgulho, se não de uma condição de competição desvairada, desequilibrada. De onde vem, queridos irmãos, a ação de Moisés de, ao sair do palácio de Faraó, estar pelas ruas e cometer um crime? De onde vem a condição de Moisés de irar-se a tal ponto de matar um homem, e mais do que matar, ainda fugir e tentar inventar uma história? Da onde vem? Se não da carne, se não de um coração empedernido, se não de uma condição humana de raiva, de ira,
de incômodo ou de disputa que leva a cometer um crime. O próprio apóstolo Paulo, queridos irmãos, tem um anseio triste por uma visita de Timóteo, o seu filho na fé. Manifesta a sua emoção, a sua condição, aquele sentimento. Então a Bíblia, queridos irmãos, ela não esconde essa condição. A Bíblia, irmãos, é um relato, é aquilo que descreve a palavra de Deus, de maneira nenhuma esconde as limitações dos homens e mulheres que foram transformados pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus, a sua vida teve fortes emoções, como um homem que podia chorar de tristeza, um homem que podia lamentar, como lamentou ao entrar em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesse o tempo da tua visitação. E a Bíblia diz ali que o Senhor exclamou nas entranhas do seu íntimo, tão forte, que as pessoas que estavam à sua volta puderam ouvir o seu choro. Lamento, de tristeza. Jerusalém, se tu tivesse entendido a mensagem dos profetas, Jerusalém, se tu tivesse entendido as vezes que tu foi visitado e as oportunidades que tu teve. E o Senhor Jesus chora. Por outro lado, nós podemos encontrar Jesus no templo, né, irmãos? Furioso, virando as mesas, virando as bancas daqueles vendedores e dando umas chibatadas num ou outro. Não sei se Jesus acertou ou não, né? Ele não treinava com chicote, eu acho, né? Mas eu acho, né? Mas vai que treinava também, né? Jesus ficou furioso. Chegou lá, né? Saiam, por favor, olha, eu vou derrubar a sua banca. Né? 1, 2, 3, olha a banca no chão. Chegou lá falando grosso, né? Botou medo na turma, né? Uma situação humana, uma situação humana. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus também experimentou a plenitude da alegria. Experimentou a plenitude da alegria como uma condição humana. E ao longo, irmãos, das minhas tristezas, quero dizer, as minhas tristezas, irmãos, é essa luta que eu tenho de tentar explicar, estudar, receber, ser revelado, como for, de entender a dificuldade que os crentes modernos, e até não tão modernos, têm de atingir essa plenitude de Deus, de atingir essa transformação que o profeta Ezequiel está dizendo aqui. Eu porei o meu espírito em vocês. Eu não vou tirar o espírito de vocês, vocês vão passar a ser ETs. Eu não vou tirar o espírito de vocês e vocês vão passar a ser anjos. Mas eu trabalharei, eu aspergirei a água pura sobre vocês e vocês serão purificados. Vocês serão purificados de todas as impurezas. Eu vou visitar o coração de vocês e a idolatria que está no coração de vocês, as coisas estranhas que visitam vocês. Eu visitarei isso, falarei com você sobre isso, eu revelarei isso, eu vou provocar o teu coração, eu vou provocar nessa visita, vou invadir, no bom sentido. O Senhor não bota o pé na porta, né? Sabemos disso. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. E nós fizemos uma festa. E tudo termina bem. Mas eu vou visitar vocês, e essa água que eu estou propondo para aspergir sobre vocês, ela tem capacidade de purificá-los. É uma água cristalina, ela corre no trono, ela é reveladora, e aonde ela vai passando, ela vai lavando, e talvez você comece a ver algumas impurezas se desprendendo da sua vida e caindo no leito da água. E eu transformarei, eu purificarei todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Eu vou mexer naquilo que domina a sua vida, que domina a sua mente, que ocupa o seu coração, que toma a sua energia. Eu vou mexer naquilo que você se transformou por causa do seu coração de pedra. Eu vou mexer naquilo que você se transformou por causa da inclusão do pecado no mundo. Porque te criado um ser para adoração e na sua perfeição de relacionamento com Deus, como imagem e semelhança do Senhor, algo entrou na sua vida, da história, e você foi alterado, ou adulterado, melhor. E isso que entrou passou para a natureza humana, que começou em Adão. E esse espírito, e esse coração que foi endurecido por conta desta obra pecaminosa, que precisa ser quebrado, precisa ser tratado, precisa ser arrancado todo tipo de idolatria, todo tipo de devoção, todo tipo de relacionamento que você mantém com estas impurezas e com estes ídolos. Eu posso dar a você um coração novo. Eu posso colocar em você um espírito novo. O seu próprio espírito. O espírito com letra minúsculo. E eu posso tirar de vocês esse coração de pedra. Isso que é a sua sede dos sentimentos. Isso que é a revelação da sua mente. Isso que são as suas manias. Isso que são os seus hábitos. Isso que são os seus medos. Isso que são os seus traumas. Isso que são as suas vinganças. Isso que são as suas feridas. Isso que são as suas amarguras. Isso que são as suas dores. Isso que são as suas frustrações. Eu posso mexer nisso. Eu posso arrancar esse coração que foi empedernido por todas essas coisas que lá no pecado entrou e ao longo da sua história vem sendo reforçado por Satanás para lhe manter cativo, para lhe manter a sua mente cativa, para manter os seus sentimentos cativos e a vida de plenitude que eu tenho para você inatingível. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei a vocês um coração de carne. Qual é a diferença entre o coração de pedra e o coração de carne? Entre a pedra e a carne. O de carne sente Deus. O de pedra não sente Deus. Eu darei a você um coração de carne nessa transformação, e você vai começar a enxergar quem você é. E você vai começar a identificar na sua vida caminhos, decisões, palavras, sentimentos, emoções que não são boas para você. Você vai começar a identificar na sua história que você está carregando uma caçamba de coisas que você não precisa carregar e que você está sofrendo por conta daquilo que foi implantado no coração de pedra.
aquilo que foi cimentado nesse coração, e ele foi se tornando pesado, e mais difícil, e mais duro, e maior, e maior, e maior. Pois eu posso tirar esse coração, e posso dar a você um coração de carne, e abrir os seus olhos, porque você vai entender que sentimentos ruins habitam na sua vida. Você vai entender que sentimentos e pensamentos que não deveriam estar ocupam a sua mente. Você vai entender que muitos dramas da sua vida ainda continuam presentes e algemando a sua caminhada e a sua jornada e impedindo que a vida de Deus entre aí. Eu preciso trocar o seu coração. Preciso trocar essa peça. Essa peça precisa ser quebrada, arrancada e colocada uma peça nova, um coração de carne. E aí, irmãos, o nosso problema é que nós amamos mais o versículo 27 que os outros. Nós pulamos para o 27, né? Porém, o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Maravilha, bênção, palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Glória a Deus. Mas o Senhor está dizendo, queridos irmãos, que esse poder do Espírito, que vai nos levar a agir segundo os decretos do Senhor e obedecer fielmente as palavras e as ordens do Senhor, esse processo de Deus ser Deus na nossa vida, ele passa por nós, ele passa pela nossa condição, ele passa pelas nossas decisões, ele passa pelas nossas escolhas, ele passa, queridos irmãos, por esse nosso coração, se continua de pedra ou se já é de carne. Ele passa por isso. E depois desse coração de carne, é no coração de carne que ele diz que quando eu coloco o Espírito e o seu coração é de carne, você consegue obedecer, você consegue ir para onde eu planejei, você consegue obedecer os decretos, você tem prazer na lei do Senhor, você consegue atender às leis do Senhor, porque o seu coração foi transformado, foi trocado. Novidade isso, irmãos? Nenhuma. Se você tem mais de um dia e 12 horas de crente, você já sabe disso. Não tem novidade nenhuma nisso, queridos. Nós sabemos que é isso. Nós sabemos que é assim. Nós sabemos que esse é o processo do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. O arrependimento é frutífero. Nós sabemos disso, queridos irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos de tudo isso, queridos irmãos, e ficamos marcando um passo, um avanço para uma vida amadurecida espiritualmente. Eu quero dizer, queridos irmãos, é que nós fizemos muitas das vezes um caminho que não nos ajuda. Nós tentamos partir do milagre, queridos irmãos, que é possível, eu creio, é possível, sem fazer o que nos cabe fazer. Nós queremos o milagre, desejamos o milagre da transformação. Transforma a minha família, Senhor Jesus. Dobramos nosso joelho. Transforma a minha vida, Senhor Jesus. Transforma meus filhos. Transforma, Senhor, a minha condição de finança, transforma a minha saúde, transforma toda a minha história. E nós desejamos isso, queridos irmãos, sem fazer o que nos cabe fazer, sem permitir que o nosso coração empedernido seja trocado, sem permitir que esse Espírito que o Senhor agora dá, porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, essa operação de Deus encontre um terreno fértil, que
Queremos que o Espírito Santo, queridos irmãos, prospere e opere no coração endurecido, no meio da pedra. Queremos que a boa semente do Evangelho frutifique na pedra. E pode até nascer alguma coisa, porque a parábola do semeador, da semente, uma delas cai no terreno pedregoso e nasce. Mas o que acontece com ela, irmãos? Fica na nica, não desenvolve, porque lhe faltam raízes, não tem profundidade, fica em poucas folhas, um galho pequenininho, ou algumas, dependendo da espécie, até cresce, né? Uma árvorezinha ali, até frondosa, olha que maravilha. Mas quando precisa de alimento, quando precisa de conteúdo, quando precisa de essência, quando precisa de vida, não tem de onde tirar. As suas raízes não se aprofundaram, e logo ela seca, e logo ela se termina. E a gente vai dizer, mas ia tão bem, ia tão bem, mas ia tão bem. Mas não tem como crescer mais na pedra, irmãos. Só o marisco, né? Não tem como crescer mais na pedra, irmãos. Não tem como se expandir em pedra, queridos irmãos. A semente viva não tem como frutificar ou crescer para ser frutífera, brotando em pedra. Precisa ser removida essa pedra. Ela precisa encontrar terra e terra boa, para se arraigar, para se firmar e para ali desenvolver aquilo que necessita e ter o tempo adequado. E cada planta aí tem o seu, a cada árvore frutífera tem o seu tempo, para depois produzir frutos, para ter essa vida com o Senhor. O que Ezequiel está dizendo, queridos irmãos, é que nós precisamos tratar o nosso coração, porque o Senhor faz a parte dele. O que Ezequiel está dizendo a esse povo, olha, vocês precisam ter a consciência que vocês precisam ser purificados. Vocês precisam ter a consciência que há impurezas que atrapalham vocês. Vocês precisam ter a consciência que há ídolos na vida de vocês, na experiência de vida de vocês, que estes ídolos têm se colocado sobre a vida de vocês e se tornaram maiores que Deus. Precisa sair. Porque quando nós estabelecemos esses ídolos, irmãos, nós não permitimos que Deus opere. Mas é possível isso, pastor? Deus não é todo poderoso? É todo poderoso, queridos irmãos. É todo poderoso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é a base, queridos irmãos. E quando nós permitimos um ídolo, irmãos, a força do nosso braço, a força do nosso banco, a nossa condição de saúde, aquilo que nós dominamos, aqueles sentimentos, nós permitimos que se assentem no trono da nossa vida e ocupem o lugar de Deus, e começam a dirigir a nossa vida. Então alguém amargurado, queridos irmãos, é dirigido pela amargura. Alguém, queridos irmãos, vingativo é dirigido pela vingança. Alguém, queridos irmãos, que lhe falta misericórdia é dirigido pela falta de misericórdia. Alguém, queridos irmãos, que teve a experiência de rejeição e permitiu que descesse ao seu coração e não entendeu ainda que isso precisa sair. A rejeição está sempre presente. Há um conselho: a pessoa vira um porco-espinho.
estas coisas, irmãos, ocupam o coração e se tornam na vida desta pessoa ídolos. Ídolos. E sabe o que acontece, irmãos? Nós começamos a andar, nós quando moramos lá em Eldorado do Sul, e aí botamos uma lixeira lá na rua, bem bonita uma lixeira, bem legal, né? E maravilha aquela lixeira, né? E aí de manhã, quando eu fui sair para trabalhar, a lixeira estava 30 graus. Sabe o que aconteceu? Beleza, né? Arrumamos a lixeira e tal, né? Uns 2, 3 dias depois, a lixeira 45 graus. Tá? Olha, aí fomos observar, começamos a dar uma vigiada, né? O que está acontecendo aqui, né? Você tem um terremoto só ali, naquele lugarzinho, né? Acontece só ali. Aí, descobrimos que cavalos pastavam à noite por ali. Tá? E lá era a casa, mas não tinha vizinho nem do lado, nem do outro, nem na frente. A próxima casa ficava mais distante assim, né? E o cavalo, encontrando aquela lixeira, ela aqui, já com as suas costas, não consigo se roçar na parede. Porque aquele cavalo, ele se realizava, né? Quando ele chegou, ele se coçava. Ele se roçava assim na lixeira, e ela ia, ele, mais pesadinho, mais forte, ia se inclinando. E quando, irmãos, o nosso coração não é tratado, nós fizemos isso com o Evangelho, irmão. Nós vamos nos coçando no Evangelho, sabe? A gente vai se esfregando nele ali, sabe? Vai se esfregando, aí tira aquele incômodozinho ali, saiu aquele incômodo, né? A gente caminha um pouquinho, e aí depois se roça mais um pouco ali, né? Vai se roçando no Evangelho, vai se roçando na palavra de Deus, vai se roçando na verdade, irmãos. Vai dando aquela coçadinha nas costas. E nós descobrimos, irmãos, pela prática da nossa vida e os resultados que nós colhemos, que aquilo ali de se roçar no Evangelho, Deus não está fazendo nada na nossa vida. Nós mesmos estamos fazendo. Não é a palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que está operando. Nós mesmos estamos fazendo. Nós mesmos estamos desenvolvendo hábitos que nos acalentam, que não confrontam os nossos pecados, que não confrontam as nossas injustiças, que não confrontam os nossos sentimentos, que não confrontam a nossa consciência. Você está errado. Se o seu coração está cheio de vingança, você está errado. E o Senhor está dizendo aqui pelo profeta Ezequiel: tire essa pedra e eu vou lhe dar um coração de carne. E esse coração, você vai ver o meu Espírito agir. Esse coração, a sua vida vai ser transformada. Esse coração, ele está apto, ele é a terra fértil para produzir a vida que eu tenho para ti, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua história, para a transformação de tudo aquilo que eu determinei para a tua vida. Ficamos nos roçando no Evangelho. O que Ezequiel está dizendo, queridos irmãos, é que nós precisamos lidar honesta e abertamente com os nossos ídolos. Nós precisamos lidar honesta e abertamente com as nossas emoções. Nós precisamos lidar honesta e abertamente com os nossos sentimentos. Nós precisamos lidar honesta e abertamente com as nossas manias. Precisamos lidar honesta e abertamente com a nossa língua. Precisamos lidar, queridos irmãos, honesta e abertamente com os nossos olhos. Como um fator, queridos irmãos, importante para a nossa saúde espiritual. Precisamos lidar com isso. Porque é um fator importante para a nossa saúde espiritual. Por isso, irmãos, que Paulo chega na igreja de Corinto, queridos irmãos, e chama aqueles irmãos cheios de dons, de crianças. Vocês são meninos. Vocês são crianças. Mas o que caracterizava aquelas crianças? As rivalidades, as disputas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo.
as rivalidades. Ora, não é agindo assim que vocês demonstram que vocês são infantis espiritualmente. Não é o coração de vocês carregado de mágoas, de rancores, de dores, de vingança e de ídolos, que vocês demonstram que vocês não avançaram espiritualmente. Ora, não é isso que revela quando vocês entram um contra o outro na justiça. Não é isso que mostra que vocês são crianças e que vocês não podem comer alimento sólido. Eu tenho que alimentar vocês com papinhas. As palavras de hoje, ora, não é isso que prova que você apenas se roça no Evangelho. Não é possível, queridos irmãos, ser maduro espiritualmente e permanecer imaturo emocionalmente. Não é possível. Nós não somos seres separados, queridos irmãos, divididos. Somos, na linguagem aí dos espiritualistas, somos holísticos, somos holísticos. Todo corpo, alma, espírito. Não é possível ser maduro espiritualmente e permanecer emocionalmente imaturo. Por isso, queridos irmãos, a igreja primitiva podia enfrentar as feras. Por isso, a igreja primitiva podia enfrentar perseguições. Por isso, queridos irmãos, a igreja primitiva, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, é uma igreja, irmãos, que tinha tudo em comum, que dividia o seu pão, que partilhava a sua refeição, que de casa em casa, que se reuniam, que oravam, que gostavam da comunhão, porque eram pessoas, queridos irmãos, transformadas. Eu porei em vocês o meu Espírito, e esse Espírito dará condições a vocês de agirem, levarei vocês a agir segundo os meus decretos. Em outras palavras, o Espírito Santo do Senhor faz eu gostar do que Jesus gosta. O Espírito Santo do Senhor faz eu querer o que Deus quer. O Espírito Santo do Senhor faz eu fazer o que o Senhor determina. O Espírito Santo do Senhor me dá esta liberdade de ser eu novo, renovado, livre, sem meus ídolos, sem minhas manias, sem meus hábitos, sem minhas enfermidades, porque fui transformado. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entramos numa nova etapa da nossa jornada espiritual. Porque seria bem simples aqui, irmãos, eu fazer a seguinte pergunta: quem quer mais do Senhor? Todo mundo quer. Quem gostaria de ouvir o Senhor assim? Todo mundo quer. Todo mundo quer isso, irmãos. Tem nem louco que não quer, nem os loucos. Aí isso que a Bíblia diz, não estou inventando, né? A Bíblia diz que o louco vai errar o caminho certo com o louco. Nem o louco errará. Palavra do Senhor. Quem não quer? Nós não queremos o processo, né, irmãos? Nós não queremos que o nosso coração, queridos irmãos, seja primeiro confrontado. Irmão, irmã, que pedra é essa no seu coração? Irmão, irmã, que pedra é essa nos seus olhos? Irmão, irmã, que pedra é essa nos seus sentimentos? Que pedra é essa nas suas emoções? Irmão, irmã, você já percebeu que as suas palavras, que as suas expressões não têm a ver com o Evangelho? Ou é carne, ou é o mundo, ou é o diabo? Paulo escreve isso, né, irmãos? Tudo que vocês pensarem, seja bom, seja proveitoso, seja útil, seja de misericórdia,
seja de bom feito, tenham em vocês um sentimento de bênção e expressem a bênção. Todo o restante. Agora, detalhe, queridos irmãos: quanto de luz é necessário para dissipar as trevas? Quanta luz, os engenheiros presentes, por favor? Quanto de luz é necessário para dissipar trevas? O mínimo, uma luzinha que se acenda no meio das trevas. As trevas são dissipadas. Uma luzinha que se acende. Meus tempos de militar, não foi tanto, né? Mas uma das atividades que eu mais gostava era botar fogo na floresta. Não era incendiar, mas a gente fazia isso atirando. Não sei, o Paulo não chegou a fazer, né? Lá não, né? Brasília não tem essas coisas. Atirando. Então era um exercício noturno, né? Então tiro noturno, com aquela bala traçante, né? O tiro traçante, né? Que desde que ele sai com fogo já, né? E lá onde ele pega, ele bota fogo. Saltava uma paraquedinha daquelas lá, né? Para iluminar. Nós não tinha bala no negócio lá. Mas tinha uns exercícios completamente escuros, né? Então de vez em quando estava lá no meio do mato, lá, uma luzinha bem fraquinha. Era suficiente para a gente saber onde atirar. Suficiente. Apaga isso aí, Mocorongo! Está morto, está morto! Era suficiente. Quando nós entendemos, queridos irmãos, isso, nós somos levados a uma nova etapa da nossa jornada espiritual, irmãos. Porque, queridos irmãos, e eu já encerro, irmãos, vou encerrar a metade aqui, né? A profundidade que nós desejamos, irmãos, a profundidade que nós desejamos ter nas coisas de Deus, passa diretamente, queridos irmãos, pela profundidade que nós permitimos que Ele nos fale. Pode anotar e botar lá, Pai, Pastor, Eminência. A profundidade que desejamos ter nas coisas de Deus passa pela profundidade que permitimos que Ele nos fale. Se você permitir, irmãos, que o Senhor mexa nos seus ídolos, você terá profundidade com Deus. Se você permitir que o Senhor arranque um coração de pedra e lhe dê um coração de carne, você terá profundidade com o Senhor. Se você permitir ser tratado pelo Senhor, você terá toda a bênção da plenitude de Deus. Não posso garantir, queridos irmãos, que isso seja feito sem dor. Não posso garantir. Mas posso garantir, queridos irmãos, que os resultados são capazes de deixar qualquer dor em último plano. Porque se isso não acontecer, queridos irmãos, quais são os remédios espirituais que nós temos, irmãos? Oração, palavra, o jejum, a participação, são remédios espirituais, irmãos. Só que esses remédios espirituais, irmãos, se tornam ineficazes quando o nosso coração, queridos irmãos, ele não caminhou para a transformação. Porque nós vamos orar, faça Senhor, faça Senhor, faça Senhor, faça Senhor. E o Senhor vai dizer assim, já fiz, filho, já fiz, filho, já fiz, filho, já fiz, filho. Quando, Senhor? Lá na cruz. Sabe que foi por ti? Sabe que foi para te ter cura? Sabe que a vida que eu entreguei lá, a morte que eu morri lá, foi
a morte, a tua morte, a vida que eu tinha, eu dei a ti, é para que você possa desfrutar. E aí nós devemos mudar a pergunta: e o que falta, Senhor? E o Senhor Jesus vai dizer: entrega a mim o teu coração. Abre mão dos teus ídolos, abre mão das tuas vinganças, abre mão das tuas amarguras, abre mão dos teus sentimentos, que você permitiu que sentassem no trono que deveria estar eu, o Senhor. E é esse sentimento, e são essas palavras, e são essas coisas que estão sentadas nesse trono, e você não será transformado enquanto isso não acontecer. Recebemos pão e sede, recebemos boa palavra, queridos irmãos, temos oportunidade de oração, de discipulado, de vida, recebemos bom conselho, queridos irmãos. Mas infelizmente, irmãos, se nós não determinarmos que entraremos para dentro do Evangelho, o Evangelho entrará a ocupar o nosso coração, continuaremos tendo apenas soluções temporárias para as nossas dores. Você curará uma hoje, querido irmão, e amanhã você terá outra. E daqui a um tempo aquela primeira irá se repetir. E daqui mais um tempo ela vai crescer um pouco mais e trará ela e mais duas. Porque simplesmente o nosso coração continua sendo nosso, não está sendo do Senhor. Então tem essa promessa linda de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus erros. Eu posso fazer isso, eu desejo fazer isso, eu quero fazer isso, eu morri por isso, para que isso aconteça. Foi inclusive necessário que eu fosse ao Pai, para que o Espírito Santo fosse liberado, para que isso acontecesse, ainda com mais profundidade na vida de vocês. Darei a vocês um coração novo. É necessário esse coração novo. Porém, um espírito novo em vocês. Você precisa compreender, você precisa ter essa consciência, que essa transformação, ela passa pelas tuas decisões, ela passa pelas tuas escolhas, ela passa pelo teu tipo, ela passa pela tua personalidade, inclusive. Ela passa por nós, irmãos. Precisamos ser transpassados pela espada de dois gumes, que discerne, que separa juntas e medulas, e que é apta para discernir o propósito do coração, faz separação entre a alma e o espírito. Nós precisamos ser transpassados. E o exemplo é tão lindo da palavra de Deus, porque é impossível alguém ser transpassado por uma espada, queridos irmãos, e imaginar que isso não doa. Não uma espada de gelatina, de açúcar. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Quando vocês compreenderem esse processo, quando vocês compreenderem como eu trabalho, como eu ajo, o que é necessário acontecer na sua vida, e que passa pela sua decisão, passa pela sua atitude, passa pelas suas palavras, passa pelos seus olhos, passa por quem você é, quem você se tornou e quem você deseja ser. Por isso, queridos irmãos, que um passo importante na transformação é nos enxergarmos quem nós somos, né? Ninguém é transformado sem se enxergar quem é. Deus me transformou do que, irmão? Não sei. Eu sei quem é, irmãos. Eu sei. Passo da transformação, irmãos, é nós sabemos quem nós éramos e para quem nós passamos a ser. E não é para dar uma melhoradinha no caboclo, né, irmãos? Não sei se vocês têm, não é para dar uma melhorar. Vamos melhorar um pouquinho. Não, irmãos, é transformar. Aquele homem, o velho homem, subiu. Já contei, né, para vocês aqui, né, irmãos? Agostinho se converteu tarde, né? Já tinha uma certa idade, né? A mãe dele se melhorava.
E ele demorou para se converter, diz a história, mas porque era muito promíscuo, né? Gostava das casas das luzes vermelhas, essas coisas, né? Ele gostava desses lugares, né? E muito promíscuo, né? E depois que ele se converteu, conta a história dele, né? Que ele vinha, precisava passar por aquela rua onde antes ele frequentava, né? E tinha aquelas amigas lá, né? E ele ia, e ele passando por aquelas coisas, disse que chamava: você não é Agostinho? Agostinho, olha aqui, Agostinho, estamos aqui te esperando, que saudade de você. Agostinho, que saudade de ti, Agostinho. Hoje você veio, não é o Agostinho? Nós continuamos aqui, somos os mesmos, temos amigos e amigas. E eu disse que o Agostinho respondeu assim, nessa ocasião: eu sei quem vocês são, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais aquele homem que vocês conhecem. Eu não sou mais o mesmo. O mundo não mudou, mas você mudou. Nós mudamos. A igreja está avançando como noiva de Cristo. Nós mudamos, irmãos. O mundo não mudou, irmãos. As pessoas continuam más, continuam habitando esse mundo. No meio da igreja ainda tem pessoas não transformadas. Tem, irmãos. Tem, não duvide, tem. Mas você mudou, nós mudamos, e nós temos esse auxílio do Espírito Santo, queridos irmãos. Então eu porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir. Vocês não estão sozinhos, você tem a força da minha palavra, e essa palavra vai fazer sentido, porque o meu Espírito está habitando e trabalhando nesse coração de carne de vocês. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Você vai ouvir muito sobre esse tema esse ano. Já dei aqui um spoiler, né? Pretendo falar muitas vezes sobre várias etapas deste tema, queridos irmãos. Além de ser um tema que eu gosto bastante, me identifico bastante, talvez seja porque eu aprendi muito, né? E não quero que você apanhe tanto. Você pode apanhar menos que eu. Pode apanhar menos. Pode apanhar menos. Mas, verdades do Senhor para a nossa vida, irmãos. Que esse ano, queridos irmãos, seja um ano de transformação, seja um ano de renovo, e que a nossa vida, queridos irmãos, tenha uma estabilidade no Senhor, e que a nossa vida espiritual, cresça, e que a nossa vida emocional, queridos irmãos, vá junto. E pode anotar isso, irmãos. Sem crescer emocionalmente, você não crescerá espiritualmente. Você sempre vai ficar devendo. Sempre vai ficar. Porque se tem um lugar que as suas emoções, os seus sentimentos, o seu gosto, as suas vontades serão testados, é na obra do Senhor. Talvez por isso ele tenha dado um deserto de 40 anos para o povo de Israel. Né? E muitos não entraram lá. Então, não perca isso, irmãos. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto em nome do Senhor Jesus.